A matemática não é logicamente perfeita, e isso é bonito demais. Hoje, nós vamos falar sobre os teoremas da incompletude de Gödel, que estão entre os resultados mais espetaculares do século passado e que mostraram que a matemática não é exatamente aquilo que a gente imaginava. Ela é mais. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e o vídeo de hoje traz um dos assuntos mais incríveis que eu já abordei aqui no canal e que mudou para sempre o nosso entendimento sobre a matemática. Esse é um vídeo sobre como a matemática funciona. E desde a Grécia Antiga, o ideal para uma teoria matemática é ser como a teoria clássica da geometria, da maneira como foi descrita por Euclides em seu livro Os Elementos. A geometria de Euclides parte de alguns princípios que a gente chama de axiomas. Por exemplo, por dois pontos passa uma reta, é possível traçar um círculo com qualquer centro e qualquer raio, e por aí vai. Axiomas são de certa forma intuitivos, eles geralmente são muito básicos, e a gente assume eles como sendo verdadeiros, e a partir desses axiomas vamos tirando conclusões, que vão ser os nossos teoremas. E isso é feito através da lógica, no sistema dedutivo. Os axiomas implicam alguns teoremas, esses teoremas vão implicar outros teoremas e por aí vai. A ideia é que tudo na matemática que não seja um axioma precisa ser provado, e a forma de provar é justamente seguir uma cadeia de deduções lógicas que sempre pode ser rastreada até os axiomas. Essa é a ideia geral de como funcionam as engrenagens da matemática. Mas dentro da própria geometria grega tinha um problema com isso. É o famoso problema do quinto postulado, o quinto axioma de Euclides. Ele diz que por um ponto fora de uma reta, passa uma e somente uma reta paralela à reta dada. Muita gente não gostou desse axioma, ele não parecia tão básico quanto deveria. E por 2000 anos, os matemáticos tentaram provar que ele era na verdade um teorema, que poderia ser deduzido a partir dos demais axiomas da geometria. Até que veio o século XIX. Gauss, Lobachevsky e Bolyai, de forma independente, descobriram que dava para construir outros tipos de geometria, chamadas de geometrias não euclidianas, trocando esse quinto postulado por uma das suas negações. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, o link está na descrição. Essa questão do quinto postulado causou um rebuliço dentro da matemática, porque mexia com a estrutura mais básica da geometria clássica, que era o ideal de beleza para uma teoria matemática. Isso fez com que os matemáticos do século XIX passassem a olhar com muito mais cuidado para os fundamentos das suas áreas de estudo. E isso rendeu frutos. Um deles foi o surgimento da teoria de conjuntos, de George Cantor, que é uma formalização da noção intuitiva de conjuntos que vinha desde os tempos de Aristóteles, mas com consequências bem interessantes. Uma das coisas que o Cantor provou é que não existe só um tipo de infinito. Alguns infinitos são maiores do que outros. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Agora a gente vai para o século XX. Bem no começo, Bertrand Russell encontrou um problema com a teoria de conjuntos de Cantor. Era permitido fazer conjuntos de qualquer coisa. Então você poderia perfeitamente pensar num conjunto de todos os conjuntos, ou mais interessante ainda, no conjunto de todos os conjuntos que não contém a si mesmo. É estranho e é um paradoxo. Vamos chamar esse conjunto de todos os conjuntos que não contém a si mesmo de S. E olha só a confusão. Se o S não contém a si mesmo, então pela própria definição de S, o S tem que estar contido dentro dele. Afinal, o S é o conjunto dos conjuntos que não contém a si mesmo. Só que se o S estiver contido dentro dele, então, também pela definição, o S não contém a si mesmo, e a gente fica indo e voltando, e é o paradoxo. Esse é um tipo de paradoxo bem específico, chamado de paradoxo de autorreferência. Russell popularizou esse raciocínio no famoso paradoxo do barbeiro. Imagina uma cidade que só existe um barbeiro. A regra da cidade diz que todos os homens têm que fazer sempre a barba. Só que você pode fazer a sua própria barba ou então o barbeiro faz para você. A regra diz então que o barbeiro é aquele que faz a barba de todos aqueles e somente daqueles que não barbeiam a si mesmo. O barbeiro é um dos homens da cidade e a pergunta é: quem barbeia o barbeiro? Se ele se barbeia, então o barbeiro está barbeando alguém, ele próprio, que se barbeia. E isso contraria a regra do barbeiro, que só barbeia quem não se barbeia. Por outro lado, se ele não se barbeia, a mesma regra diz que o barbeiro tem que barbear ele. Então, ele se barbeia. É um paradoxo de autorreferência. Esse paradoxo com a teoria dos conjuntos foi resolvido por Zermelo, que colocou algumas restrições no que a gente realmente poderia chamar de conjunto. Por exemplo, a coleção de todos os conjuntos não pode ser considerada um conjunto. Isso eliminou paradoxos de autorreferência como esse do Russell. O Zermelo foi aluno do Hilbert, que era o matemático mais importante daquela época e ficou muito contente com essa solução do Zermelo. Isso porque o Hilbert tinha um grande sonho, que ficou conhecido como o Programa de Hilbert. A ideia dele era formalizar toda a matemática num único sistema.
Ele queria criar um conjunto de axiomas e provar que todo o resto da matemática derivava somente desses axiomas e de forma consistente, livre de paradoxos. Ou seja, todo teorema que você possa imaginar, toda verdade matemática, deveria ser uma consequência lógica desses axiomas de Hilbert. O Hilbert acreditava firmemente que isso era possível, ao menos em teoria, reduzir a matemática a um conjunto finito de axiomas que formassem um sistema lógico consistente, livre de contradições. Além disso, esse sistema deveria ser completo, ou seja, qualquer verdade matemática deveria poder ser provada dentro do sistema. Isso é uma coisa extremamente importante para o matemático. Tudo precisa de uma prova. Por exemplo, o último teorema de Fermat. Foram necessários 350 anos para encontrarmos uma prova para esse teorema. E todos os inúmeros matemáticos que trabalharam nesse problema ao longo desse tempo eram guiados pela certeza de que era possível provar ele, ou então refutar. Podia levar muito tempo, porque esse é um problema bem difícil, mas havia a convicção de que em algum momento seria possível chegar na resposta, seja ela afirmativa ou não. É isso que quer dizer um sistema ser completo. As perguntas que fazemos dentro desse sistema sempre podem ser respondidas pelo sistema. Em outras palavras, todo fato matemático verdadeiro pode ser provado matematicamente. É isso que quer dizer um sistema matemático ser completo. Pensa, por exemplo, na conjectura de Goldbach, que diz que todo número par maior do que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos. É uma conjectura de quase 300 anos que ainda não sabemos dizer se é verdadeira ou falsa. Vamos supor que ela seja verdadeira. Dentro da ideia do Hilbert, de que a matemática é um sistema completo e consistente, tem que existir então uma maneira de provar que a conjectura de Goldbach é verdadeira. Tudo isso parece bem razoável, até mesmo óbvio. Só que aí entra Kurt Gödel. Gödel mais tarde viria para os Estados Unidos trabalhar em Princeton, onde ele se tornou um grande amigo de Einstein. Quando foi pedir a cidadania americana, um dos requisitos era conhecer a Constituição, e o Gödel levou isso bastante a sério. No dia da audiência, Einstein foi junto com ele e tentou convencer o Gödel a não falar muito a respeito da Constituição americana para o juiz, pois o Gödel havia descoberto uma falha lógica nela que poderia levar à implementação de uma ditadura de forma perfeitamente constitucional. O Gödel era bom nessas coisas de encontrar problemas. Ele fez isso não só com a Constituição americana, ele fez isso também com a matemática. A ideia do problema de Hilbert era transformar a matemática num sistema formal de prova, uma linguagem lógica simbólica que deveria obedecer a um conjunto rígido de regras para operar com esses símbolos. Essa ideia guiou o Principia Mathematica de Whitehead e Russell, que levou centenas de páginas só para provar que 1 mais 1 dá 2. O Gödel partiu dessa maneira de pensar, através de um sistema formal, e criou um jeito de fazer o sistema falar coisas a respeito do próprio sistema. Ou seja, usar a matemática para falar coisas a respeito do próprio sistema matemático. E o que o Gödel fez foi provar que a matemática não era completa. Ou seja, existem verdades matemáticas que não podem ser provadas matematicamente. Na verdade, o que o Gödel mostrou foi que qualquer sistema lógico suficientemente complexo a ponto de incluir a aritmética não poderia ser completo e consistente ao mesmo tempo. É isso que diz o primeiro teorema da incompletude de Gödel. Mas como é que ele provou isso? Um sistema formal envolve símbolos e regras de manipulação desses símbolos. Para trabalhar com a aritmética, você precisa de 9 símbolos básicos, que na sua maioria são operadores lógicos. Negação, implicação, variável, igual, zero, sucessores, sinais de pontuação e de criação de novas variáveis. Com isso a gente consegue escrever toda a aritmética. Por exemplo, 1 é o sucessor do zero, 2 é o sucessor do zero e por aí vai. Para cada um desses símbolos, o Gödel atribuiu um número, conhecido como número de Gödel. Quando a gente escreve uma fórmula, como por exemplo, invocar o número 1, que é o sucessor do zero, essa fórmula também tem um número de Gödel. Esse número é obtido pegando os números primos em ordem e elevando ao número de Gödel de cada símbolo da fórmula. Então o número de Gödel de 1, que é obtido tomando o sucessor de 0, é 2 elevado ao número de Gödel do sucessor, 6, vezes 3 elevado ao número de Gödel do zero, 5. Axiomas também podem ser representados dessa maneira, e também recebem um número de Gödel. Por exemplo, o 8º axioma de Peano diz que nenhum número natural é sucedido pelo zero. Em linguagem lógica, isso pode ser representado usando os símbolos básicos. O número de Gödel desse axioma é obtido como antes, pegando os primos em ordem e elevando eles ao número de Gödel de cada símbolo. Um dos primeiros teoremas da aritmética é que 1 é diferente de 0. Esse teorema também tem um número de Gödel. A prova dele é consequência direta do 8º axioma de Peano. Então é possível escrever com símbolos primitivos uma prova para esse teorema, começando pelo axioma e terminando no teorema em si.
O grande lance é que essa prova também tem um número de Gödel, que é obtida da mesma forma de antes. É só pegar novamente os primos em ordem e elevar o número de Gödel de cada fórmula usada na prova. O último termo é o resultado. Com esse sistema, é possível atribuir um número de Gödel para cada axioma, cada equação, cada teorema e cada prova matemática. Ou seja, o Gödel encontrou uma forma de codificar a matemática dentro da própria matemática. E a fatoração única de qualquer número em fatores primos permite a gente recuperar os símbolos a partir do número de Gödel e traduzir eles de volta para a linguagem lógica. Então existe uma dualidade entre sentenças matemáticas e números inteiros. E o ponto-chave dessa codificação é que ela tem uma propriedade extremamente útil para verificar quando uma proposição pode ou não ser provada a partir dos axiomas. Gödel descobriu que existe uma certa relação aritmética entre os números de Gödel da proposição e os números de Gödel dos axiomas. Essa relação poderia ser extremamente complicada, mas Gödel provou que uma relação sempre existiria dentro de um sistema consistente. Ou seja, ele encontrou uma propriedade dos números de Gödel que garantia que todas as sentenças que poderiam ser provadas dentro desse sistema, e somente elas, deveriam ter números de Gödel satisfazendo essa propriedade aritmética. Portanto, para descobrir se uma proposição pode ser provada, é só olhar para o seu número de Gödel. Um exemplo não realista, mas que ajuda a entender, seria imaginar que um teorema seria provado a partir de um conjunto de axiomas se o número de Gödel desses axiomas dividisse o número de Gödel do teorema. Em outras palavras, o Gödel encontrou um critério aritmético sobre os números de Gödel que garantia que todos os teoremas que pudessem ser provados naquele sistema teriam que ter o número de Gödel satisfazendo esse critério. Esse foi um passo fundamental, e a chave de ouro foi mostrar que era sempre possível encontrar uma certa proposição lógica dentro do sistema e que, em palavras, quer dizer o seguinte, abre aspas, é impossível provar a proposição com número de Gödel G, fecha aspas. E qual é o número de Gödel dessa proposição? G. Repara que tem uma questão de autorreferência aí, como naqueles paradoxos do início do vídeo. A gente tem uma proposição matemática que faz uma afirmação sobre ela mesma. O Gödel encontrou isso através de um argumento de diagonalização. Mas o importante para a gente aqui é pensar se essa proposição é verdadeira ou falsa. Se ela for falsa, então a sua negação é verdadeira e ela pode sim ser provada. Mas aí o sistema estaria provando algo que é falso, o que não pode acontecer se o sistema for consistente, ou seja, livre de contradições. Então, num sistema consistente, a única alternativa é a proposição ser verdadeira. E se ela é verdadeira, ela não pode ser provada. Isso, meus amigos, é o primeiro teorema da incompletude de Gödel. O que Gödel provou então é que qualquer sistema formal com aritmética que seja consistente não pode ser completo. Ou seja, existem proposições dentro dele que são verdadeiras, mas que não podem ser provadas dentro do sistema. Portanto, existem proposições matemáticas verdadeiras que não podem ser provadas, mesmo sendo verdadeiras. Uma ideia para salvar a lavoura seria pegar uma proposição dessas e incorporar ao sistema como um novo axioma. Ela é verdadeira, então não teria problema nenhum. Só que o teorema de Gödel diz que existirão novas proposições verdadeiras que não podem ser provadas no sistema expandido. Em outras palavras, não existe saída para o programa de Hilbert. É impossível reduzir a matemática a um sistema lógico consistente com um número finito de axiomas e esperar que se possa provar todos os teoremas a partir deles. Quando Gödel divulgou o seu resultado, ele usou o último teorema de Fermat e a conjectura de Goldbach para ilustrar proposições que poderiam muito bem ser não prováveis dentro da matemática. Na época de Gödel, o último teorema de Fermat ainda não havia sido provado. Nos dias de hoje ele já foi, mas a conjectura de Goldbach permanece em aberto. Ainda não sabemos se todo número par maior do que 2 é a soma de dois primos ou não. E se a conjectura de Goldbach foi uma dessas proposições de Gödel, que é verdadeira, mas não pode ser provada? Aliás, se a conjectura for falsa, é porque existe um número par que não pode ser escrito como a soma de dois primos. A gente poderia então deixar um computador rodando, nem que seja por bilhões de anos, até encontrar esse número. Em outras palavras, a falsidade da conjectura é algo que pode ser provado pelo menos teoricamente. Portanto, se pudermos demonstrar que a conjectura de Goldbach não pode ser provada, isso necessariamente implica que ela tem que ser verdadeira. E ela seria então um exemplo de uma proposição verdadeira que não pode ser provada. É uma estratégia interessante para quem quiser se aventurar por esse problema. Mas o Gödel não parou por aí. Ele provou também um segundo teorema, que é uma consequência do primeiro, e diz o seguinte: nenhum sistema matemático consistente pode provar a sua própria consistência. Ou seja,
Se a matemática for realmente consistente, nós nunca iremos saber disso através da própria matemática. É extremamente importante ela ser consistente, senão ela não é nada. Qualquer coisa pode ser provada num sistema inconsistente. Tudo é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então o melhor que a gente pode esperar é que a matemática seja consistente e incompleta. Existem verdades matemáticas que não podem ser provadas. Isso é um grande baque para o ideal de Hilbert de transformar a matemática num sistema completo e provar todos os resultados a partir de um conjunto finito de axiomas. Só que o próprio sujeito que descobriu essa incompletude estava, na verdade, satisfeito com isso. O Gödel não era um formalista como Hilbert, até porque ele provou que o formalismo sonhado por Hilbert era impossível. Eu sempre digo que a matemática não se submete à realidade como as outras ciências. Ela está sujeita apenas ao crivo abstrato da lógica. Só que isso não está totalmente correto. Não é que a lógica seja a mestra da matemática. O próprio teorema da incompletude de Gödel mostra isso. A lógica é a forma como nós acessamos e validamos o conhecimento matemático. Só que o teorema de Gödel mostra que a matemática é maior do que a lógica, porque tem proposições matemáticas verdadeiras que não podem ser acessadas através de um sistema lógico. Gödel era um platonista. Ele acreditava que a matemática estava no tal mundo das ideias do Platão. O seu teorema provava que a matemática era maior do que aquilo que a lógica poderia alcançar. Nem todas as verdades eternas da matemática poderiam ser acessadas pelo raciocínio dedutivo. No entanto, apesar dessa limitação, elas ainda assim não deixam de ser verdades. Se a lógica não pode nos levar até elas, o que poderia? O físico e matemático Roger Penrose costuma dizer que essas verdades ocultas podem ser acessadas através da intuição. Isso coloca a mente humana em vantagem contra a inteligência artificial, que, por mais poderosa que seja, não deixa de ser um sistema lógico, limitado pelo teorema da incompletude de Gödel, e incapaz de chegar onde só a intuição humana consegue. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.